Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. 25 de dezembro de 2022. Nasceu o nosso Senhor Jesus há mais de 2000 anos e essa data ainda é lembrada e será lembrada perpetuamente. E eu quero trazer aqui uma mensagem para o teu coração, para abençoar ainda mais a sua vida. Amados, quando Jesus vem, nasce de Maria, sob o poder do Espírito Santo, ele começa uma trajetória linda. E o profeta Isaías, lá no capítulo 9, verso de número 6, ele diz assim: um menino nos nasceu. Quando Jesus vem, nasce, ele traz a esperança, ele traz a renovação, ele traz a restauração e a oportunidade que nós temos de viver uma vida eterna com ele. E é diante disso que o profeta Isaías vem expor quem seria esse menino. E ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando nós abrimos a palavra no livro de Isaías capítulo 9, verso de número 6, nós nos deparamos com essa verdade. A verdade que transforma, a verdade que liberta, a verdade que faz com que a nossa vida tenha sentido. Olha o que diz assim, Isaías capítulo 9, verso de número 6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Quando nós abrimos a Bíblia, nós começamos a estudar, a ler o Evangelho, nós vemos o que é que Isaías, quem é que Isaías está trazendo de revelação já aqui no Novo Testamento. Chegou um momento em que Jesus está ali passando por Jericó, e ali ele ouve um cego começar a clamar o seu nome, e esse cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus pede que levem o cego até ele. E as pessoas que estavam em volta queriam que ele parasse de clamar. Quanto mais as pessoas tentavam fazê-lo calar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse momento de muita excitação, de muita atenção, Jesus pede para que levassem o cego até ele. E quando leva o cego até ele, ele pergunta ao cego: o que é que você quer que eu te faça? E aquele cego diz: eu quero tornar a ver. E ali se revela o Jesus maravilhoso. Não há nada impossível que Jesus não possa fazer na sua vida. 2022 ainda não acabou. 2023 vai acontecer muitos milagres, porque Jesus, o maravilhoso, a qual Isaías diz, porque o seu nome será maravilhoso. E Jesus opera uma maravilha. Operar maravilha é algo que o homem não podia fazer, é algo que a ciência não podia fazer. Jesus vai ali e libera uma palavra. Jesus cura, Jesus dá, torna a dar a vista aquele que antes era cego. E Isaías ainda continua dizendo: seu nome será maravilhoso e conselheiro. Quando nós nos deparamos com o Evangelho de João, e nós vemos ali aquela mulher que foi perdoada. Muitos conhecem como a mulher adúltera. Havia sido pega no ato adulterando, mas o homem não foi apresentado. Mas para a mulher ela foi colocada ali no meio de todas as pessoas para ser envergonhada. E Jesus é indagado: mestre, Moisés diz na lei que tais devem ser apedrejadas. E o Senhor o que diz? E Jesus começou a liberar uma palavra sobre a vida deles, dizendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento todos se calaram. As pedras que estavam nas mãos começaram a cair sobre a terra e foram se retirando um após o outro, do mais velho ao mais novo. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, onde é que estão os teus acusadores? E ela olha para um lado, olha para o outro, olha em volta, e ela diz: não tem mais nenhum. E Jesus então olha para ela e diz assim: vai, e não peques mais.
Sabe quem é esse que Isaías profetizou lá atrás? É o conselheiro. Jesus dá um conselho na vida daquela mulher e diz: vai e não peques mais. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu sei, assim como eu, você também tem sido aconselhado pelo Espírito Santo de Deus a viver uma vida piamente, a viver uma vida mais feliz, viver uma vida mais próspera, longe do pecado que tanto nos afasta de Deus. Chegou um momento em que Jesus ele foi surpreendido por um homem centurião. Ele era responsável por 100 homens. E um dos servos desse homem estava enfermo. Diz a palavra lá no livro de Mateus que ele se encontra com Jesus e diz: mestre, eu tenho um servo na minha casa que me serve de prontidão, de coração aberto. Eu amo a vida dele, mas ele está enfermo. Libera uma palavra sobre a vida dele. Na verdade, ele fala assim: ele está enfermo, eu preciso que o Senhor o cure. E Jesus diz assim: vamos lá, eu vou com você até a sua casa. E aquele homem muito temente, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto, mas diga uma só palavra e o meu servo ficará curado. Porque eu também sou homem que conheço o poder de uma palavra, de uma autoridade. Eu sei que se o Senhor disser, as coisas vão acontecer, porque eu digo a um vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem. Assim é o poder da autoridade. E aí nós nos deparamos com um Deus forte, o Deus poderoso, que Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir à face da terra. Assim será sobre a tua vida. Não há nada impossível que uma palavra não possa transformar, vindo da parte de Deus. Lá no Evangelho de João, na verdade na carta de João, 1 João capítulo 2, verso 25, João instruindo a igreja diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Que Deus é esse? Que Deus poderoso é esse que libera a vida do teu filho em comum acordo? Vem, nasce de Maria, pelo poder do Espírito Santo, tem uma trajetória, um ministério começa, as vidas são impactadas. Ele vai e aconselha, ele vai e faz maravilhas, ele vai e mostra o teu forte poder. E chega aqui, ele se demonstra o Pai da eternidade, aquele que tem uma promessa, e ele tem uma promessa para mim, e tem uma promessa para você, promessa de vida eterna. Se Jesus não tivesse nascido há mais de 2000 anos, em vão seria a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado há mais de 2000 anos, em vão seria a nossa fé. Mas ele tem uma promessa, a vida eterna. Guarda essa palavra no teu coração. E para finalizar esse momento muito especial, lá no livro de Lucas, capítulo 11, verso do 11 ao 17, ele é o príncipe da paz. Chegou um momento em que havia um cortejo saindo da cidade de Naim. E chega um momento em que a mãe já havia velado o teu filho e ela chora. E Jesus, vendo aquele momento, olha o que diz a palavra. Lucas 7, verso 11. Diz assim: e aconteceu depois ir ele à cidade chamada Naim, com ele muitos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse para ela: não chores. Sabe por que Jesus tinha poder? Porque ele era o príncipe, ele é o príncipe da paz. Aquela mulher perturbada no teu coração, ouve uma palavra de Jesus, Jesus toca no esquife, aquelas que estavam levando para fora da cidade param. E Jesus libera ali um poder, pega aquele menino e o restitui para sua mãe. Eu não sei o que você precisa de restituição, eu não sei o que você precisa de conselho, eu não sei o que você precisa das maravilhas de Deus, eu não sei qual é o poder de Deus que tem que emanar na sua vida, mas nesse Natal, não se esqueça daquilo que Isaías disse lá no capítulo 9, verso 6.
um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu governo será eterno e não terá fim. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pega essa palavra, guarda no seu coração. Viva a palavra, viva a promessa. 2023 será 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes melhor. Sabe por quê? Porque você vai se lembrar que o seu Deus é poderoso, que o seu Deus é conselheiro, maravilhoso, poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Um beijo no seu coração. Que a paz e a prosperidade do céu esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, grande Deus, guarda, Senhor, o coração do meu irmão. Guarda, Senhor, o coração da minha irmã, que escutam, Senhor, a tua palavra nesse momento. Que seja, Senhor, uma palavra transformadora. Que seja uma palavra de poder. Pai, que as bênçãos dos céus estejam sobre a vida deles. Assim, Senhor, eu oro, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Guarda essa palavra, compartilha com mais pessoas. Tchau, tchau.